morning, friends. Boa noite a todos. The sermon will be long tonight O sermão será longo essa noite, because I don't know Portuguese. porque eu não falo português. But thanks to my translator, we will do well. Graças ao meu tradutor, nós iremos bem. So if you can please, Assim eu espero. please read Psalm 62. Vamos abrir no Salmo 62. Eu vou ler com você o Salmo. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o meu refúgio. Trust in God at all times. Confie em Deus em todos os tempos. Is that not easier said than experienced? Mas não é mais fácil falar do que fazer? When you feel overwhelmed, Você pode se sentir sobrecarregado. when you feel at times bewildered with everything that goes around you, Você pode se sentir confuso com todos os problemas ao seu redor. when circumstances in life make trusting in God seem impossible, Quando as circunstâncias da vida fazem com que confiar em Deus pareça impossível. and yet we heard, trust in God at all times, E ainda assim nós ouvimos, confie em Deus em todo o tempo. every hour, every day, in every situation. Em toda hora, todo dia, em toda situação. And yes, you may know with your head the Lord's command to trust in Him. Você pode saber com a sua cabeça que Deus comanda que nós confiemos nele. For example, Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding. Como, por exemplo, Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. But be honest tonight, sometimes it seems more that I trust in my own understanding than to lean on the Lord. Mas seja honesto nessa noite. Muitas vezes nós confiamos mais no nosso entendimento do que no Senhor. Or Psalm 37, commit your way unto the Lord, trust Him also, and He shall bring it to pass. Ou como o Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. But is that the way you and I live? Mas será que nós temos vivido dessa maneira? With all the things that is before us this week? Diante de todas as coisas dessa semana, Do we commit it to the Lord? nós estamos comprometidos com o Senhor? Trust in Him Nós estamos confiando no Senhor? and believe He will act. E nós estamos confiando que Ele agirá? Yes, maybe you know the Lord's promise in Jeremiah 17. Você pode conhecer a promessa do Senhor em Jeremias 17. Blessed is the man, the woman, the boy, the girl that trust in the Lord and whose hope is in the Lord. Abençoado é o homem, a mulher, o garoto, a moça que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. But do we live with that promise? Mas nós vivemos essa promessa? Parents, grandparents, Pais e avós. recent research has concluded that teenagers reported a worse mental health and higher levels of anxiety and depression than all other age groups. Pesquisas recentes reportaram que adolescentes tiveram uma piora na sua condição de saúde mental, com níveis mais altos de ansiedade e depressão do que outros grupos de pessoas. And I think that is also not passing by our church.
E nós acreditamos que isso também está acontecendo nas nossas igrejas. not passing by our young people. Está acontecendo também com os nossos jovens. So whatever you have brought into church this night, Seja lá o que te trouxe aqui esta noite. let us pause for a moment and meditate on Psalm 62. Vamos meditar durante esse período no Salmo 62. With the theme to trusting in God. Sobre o tema de confiar no Senhor. And to be reminded tonight, trusting is not about what you get into the end, E nós seremos lembrados nessa noite que a confiança não é sobre aquilo que nós obtemos no final, but what you become as you trust. mas é sobre aquilo que nós nos tornamos à medida em que confiamos. To be reminded for this new week, our ultimate trust is not in our own plans Nós seremos lembrados de que nossa confiança última não está nos nossos planos, or in our Googled information or AI generated information. ou nas informações que nós obtemos no Google, ou nas inteligências artificiais, Or our government, ou confiança em nosso governo, but in God, mas em Deus. the God who makes himself known in Psalm 62. O Deus que se revela, que se faz conhecido no Salmo 62. That it is He we wait upon our salvation and deliverance. Que Ele vem em nossa salvação, em nosso socorro, para nossa libertação. And that it is He alone who can deliver us from stress and from sin. E somente Ele pode nos libertar do estresse e do pecado. And therefore 3 main points arising from Psalm 62. Então nós temos 3 pontos principais do Salmo 62, na nossa meditação no Salmo 62 nessa noite. Why we need to trust in God? Por que nós precisamos confiar no Senhor? What does it mean to trust in God? O que significa confiar no Senhor? And how it should transform us. E como isso deveria nos transformar? So in the first place is why do we need to trust in God? Em primeiro lugar, por que nós precisamos confiar no Senhor? Because the psalm makes clear that shows our need, the need that we are in. Porque o Salmo faz claro que nós temos as nossas necessidades. Verse 3, how long will you attack a man to batter him and leaning wall and a tottering fence? How long? Até quando vocês atacarão um homem como se ele fosse um muro inclinado ou como se ele fosse uma cerca prestes a cair? No versículo 3. That are seasons of desperation and seasons of discouragement. Existem temporadas de desespero, temporadas de falta de coragem. When you feel overwhelmed, like in Psalm 61. Quando nós nos sentimos totalmente sobrecarregados, como no Salmo 61. Those times that you say, from the ends of the earth I will cry to you, with my heart is overwhelmed. Dos confins da terra o meu coração clama a ti, quando o meu coração está sobrecarregado. Times that you feel vulnerable and fragile. Tempos em que você se sente vulnerável, tempos em que você se sente frágil. The experience that we topple over and crumble, that is the meaning of verse 3, and leaning wall and tottering fence. A experiência de que nós nos sentimos tombando, de que nós nos sentimos desmoronando, como está significado no versículo 3. We feel on the verge of collapse because of the pressures of life. Nós nos sentimos à beira de um colapso por causa das pressões da vida. Those times like in Psalm 63, being in a dry and thirsty land and there is no water. Como no Salmo 63, eu me sinto, Senhor, numa terra seca, sem água. Those times in your life with the psalmist in 42. Aqueles momentos na nossa vida em que nós nos lembramos do Salmo 42. Why are you cast down? Why are you turmoil in me? Porque está abatida dentro de mim, ó minha alma, porque está tribulada dentro de mim. Never had that in your life? Você nunca teve essa experiência na sua vida? And cast down soul and troubled soul? Se sentindo abatido, se sentindo atormentado? When you go through trials in life? À medida em que você enfrenta tribulações na vida? You feel a troubled person, outward circumstances? Você se sente atribulado por causa das circunstâncias? Like in the verses 3 and 4 and 9 and 10? Como nos versos 3, 4, 9 e 10. Troubled, you feel inward? Você se sente do lado de dentro perturbado, agitado. Now, psychiatry will tell a troubled person experience fear and anxiety about the future.
O psiquiatra ou a psiquiatria vai dizer que uma pessoa atribulada experimenta medo, experimenta ansiedade em relação ao futuro. You feel guilty of having problems, Você- shame and despair and depression. Você se sente culpado por ter problemas, você se sente com vergonha, você sente desespero, depressão. This feeling in life, the harder I work, the more I fall behind. Esse sentimento de quanto mais eu nado, mais eu ameaço morrer na praia, de quanto mais eu me esforço, menos as coisas acontecem para mim. Or with the words of the psalmist, imagine mischief. Ou com as palavras do próprio Salmo, quando ele se sente agredido, quando ele se sente sob ataque. Mischief is that experience of being attacked, assailed and troubled. Essa expressão significa ser atacado, ser assaltado, ser ameaçado, estar atribulado. You feel defenseless. Você se sente indefeso. Do you see your need? Você conhece, você vê a sua necessidade. Those troubled situations when you think and act and experience me versus them. Essas experiências de sofrimento na vida, quando nós experimentamos uma espécie de eu contra eles. Verse 3, me versus you, all of you. No verso 3 ele diz, eu contra todos vocês, Verse contra 4. todos vocês. Verse 4, they want to cast you down. Porque eles querem bani-lo, eles querem vencê-lo, eles querem derrotá-lo. They delight in lies. Eles se deleitam nas mentiras. They bless outwardly, but they curse inwardly. Eles abençoam com a língua, mas do lado de dentro eles amaldiçoam. Friends, where do you go? Amigos, para onde vocês irão? How do you get out of those troubled situations? Como nós podemos sair dessas situações de tamanho sofrimento e tribulação? Times of heartbreak, Tempos de muita dureza, tempos muito duros, crippling anxiety, de uma ansiedade intensa, depression, de depressão, overwhelming doubt. de uma dúvida que nos assola, Doubt about yourself and doubt about God. dúvidas sobre nós mesmos e dúvidas sobre Deus. When you are troubled, tested outwardly and inwardly. Nós nos sentimos testados do lado de fora e do lado de dentro. But friends, is it also not a representation of your and my sin? Mas, meus amigos, essa também não é uma representação do seu e do meu pecado? Because sin leaves you with fear and guilt and shame and despair. Porque o pecado nos deixa precisamente com medo, com culpa, com vergonha e desespero. Times that you say, Lord, have patience with me. Tempos em que você diz, Deus, tenha paciência comigo. You work harder to get rid of your sin only to see that you fail and falter. Você trabalha duro para se livrar do pecado, para abandonar o pecado, apenas para falhar novamente e fracassar nessa luta. People get emotional disturbed and troubled when you are guilty of sin. Pessoas se sentem emocionalmente perturbadas, atribuladas, quando elas estão sob a culpa do pecado. Because you want to try to cover it up and blaming others. Porque nós tentamos cobrir, acobertar, encobrir e culpar outros. Never noticed this in your life? Você nunca percebeu isso na sua vida? Having come to a place with the psalmist in 38, I am troubled by my sin. Existe um lugar no Salmo 38 em que o salmista diz, eu estou atribulado por causa do meu pecado. After all, you are a daughter of Adam, a son of man. That's the literal translation of verse 9. Men of low degree. Depois de tudo, nós somos apenas como filhos e filhas de Adão, como significa a tradução literal do verso de número 9. Friends, are we still troubled about our sin? Amigos, nós continuamos, nós nos sentimos atribulados por causa do nosso pecado? You come to a place in Psalm 51, for I acknowledge my transgression, my sin is always before me. Nós podemos lembrar daquele lugar do Salmo salmista no qual diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Do you see your need? Você consegue ver a sua necessidade? Great need in every circumstance of life. É uma grande necessidade em todas as circunstâncias da vida. Troubled, tested, temptation, Nós estamos atribulados, nós somos tentados, my shortcomings, my sin. nossos fracassos, nossos pecados. Sin is that the holiness of God is not reverent. O pecado significa que a santidade de Deus não está sendo reverenciada.
sin is that the truth of God is not sought. O pecado significa que a verdade de Deus não está sendo buscada, That the goodness of the Lord is not treasured. que a bondade de Deus não está sendo valorizada And that the faithfulness of God is not e trusted. que a fidelidade de Deus não está sendo confiada. And therefore, our second thought, what does it mean to trust in God? Então nós começamos o nosso segundo pensamento dessa noite. O que significa confiar no Senhor? At verse 8, trust in Him. No verso 8 diz assim: confie nele. And the Psalms are full of such command and promise. O salmo está pleno, cheio desse comando e dessa promessa. Psalm 20, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord. Salmo 20 diz assim: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Psalm 22, our fathers trusted in you, they trusted and you did deliver them. Salmo 22 diz: os nossos pais confiaram em ti e o Senhor os libertou. Well, if our fathers trusted in Him and He delivered them, would you not trust in Him as well? Se os nossos pais confiaram em Deus e eles foram libertos, então nós não confiaríamos também no Senhor? Psalm 56, in God I will praise His word, in God I have put my trust. No Salmo 56 diz: no Senhor eu vou Trust is to lean on. Just a moment. Confiar é nos apoiarmos no Senhor. To rely on the Lord. Confiar, depender do Senhor. To rest in Him. Descansar no Senhor. Friends, how are we doing? Como nós estamos indo, meus amigos? In the business of life. No meio dessa vida agitada, For our young people living with anxiety. para as pessoas jovens vivendo com ansiedade. And then to trust in God even in difficult times. E então o desafio de confiar em Deus mesmo nos tempos difíceis, Times that you see your sin, tempos em que você vê o seu pecado, that you feel you fail and falter. que você vê os seus fracassos e as suas faltas. And maybe those times, Sunday was a good Sunday. Talvez nesses tempos o domingo foi um bom dia. The word was preached, A palavra foi pregada it reached your heart, e alcançou o seu coração, it touched your life. tocou a sua vida. Those times that you are lifted up above the circumstances of life. Você se sente acima das circunstâncias da vida. And then Monday, E então na segunda-feira and then you fall. você cai. And whatever sin that is, you know. Em qualquer que seja o seu pecado, você sabe. That you experience, but the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Você experimenta aquela verdade de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. And then to trust in Him at all times. E então confiar no Senhor em todos os tempos, Trusting in testing times. confiar nos tempos de teste, de provação, To lean on the Lord. se apoiar no Senhor, To rest in God. descansar no Senhor. Friends, that can be a time of waiting. Amigos, pode ser uma estação, uma temporada de espera. Verse 1. No verso 1, Truly my soul waits upon God. verdadeiramente minha alma, descanse no Senhor. Become silent before God. Fique silenciosa diante do Senhor. Now, silence is not something that we are used to in our busy and noisy life. O silêncio não é algo que nós estamos acostumados nas nossas vidas barulhentas e agitadas, But here it is. mas aqui ele está. My soul silently waits for God. A minha alma silenciosamente espera por Deus. Have you come to this place? Você veio até esse lugar? A place of waiting. Um lugar de espera, Becoming silent before God. um lugar de estar silencioso diante de Deus. In the midst of the cares and concerns that you have even brought into church this night. No meio das preocupações que você trouxe para a igreja nessa noite, Times that you see your shortcomings and your sins. nos tempos em que você vê os seus fracassos e os seus pecados, And maybe you sit here as a troubled person talvez o seu pecado seja ser uma pessoa tribulada, and you ask yourself, e você se pergunta: where is God in all of this? aonde está Deus em tudo isso? Does He hear my prayer? Ele ouve minhas orações?
that you begin to understand Psalm 13. How long, O Lord? Então você começa a entender o Salmo de número 13. Até quando, Deus? Will you forget me forever? O Senhor vai me esquecer para sempre? How long? Até quando, Senhor? It can be the experience of the heart. Essa pode ser a experiência do seu coração. But have you come to the point in your life, Mas então você vem até um ponto em a sua vida, not only once, but time and again, for God alone my soul waits in silence. esse ponto no qual você diz: em Deus somente a minha alma espera. Because you have learned there is no expectation of others, Porque você não tem expectativa em outras pessoas. no expectation of yourself. Não tem expectativa a respeito de si mesmo. And looking upon yourself, E quando você olha para si mesmo, and be honest this evening, seja honesto nessa noite. we are poor and needy, Nós somos pobres e somos necessitados. troubled, soul troubled. Nós somos atribulados na alma. When there are shadows in your life, Existem sombras na nossa vida. that you begin to understand the cry of the psalmist. E então nós temos que entender o clamor do salmo, o clamor do salmista. And now, Lord, what wait I for? E agora, Deus, pelo que eu espero, My hope is in you. minha esperança está no Senhor. And friends, this is not a passive waiting. E meus amigos, essa espera não é passiva, This is an active waiting by grace. é uma espera ativa pela graça, An active waiting on God. é uma espera ativa em Deus. Because the psalmist says, from him comes my salvation. Porque o salmo diz: dele vem a minha salvação, From him my delivery, my security, my rest, my strength. dele vem a minha salvação, a minha força. Because the psalmist reminds us, verse 2, he is my rock, Porque o salmista nos lembra no versículo 2, ele é a minha rocha, my salvation. minha salvação. Verse 3, my defense. No verso 3, minha defesa. Verse 5, my expectation. No verso 5, minha expectativa. He only is. E somente ele é, No one else. ninguém mais. Verse 6, he is my rock, No verso 6 ele diz: minha Mas- rocha, my salvation, my defense, minha salvação, minha defesa. my glory, my strength, my refuge is in God. Minha glória, minha força, meu refúgio está no Senhor. To whom else shall you then go? Para quem eu iria então, With your troubled heart and life, com o seu coração atribulado e sua vida cheia de With- problemas, with your anxiety and worry, com a sua ansiedade e a sua preocupação, with turmoil in your soul, com a sua alma atribulada, agitada, with your sin-tinted life? com a sua vida contaminada pelo pecado. Like moralism and legalism will tell you, just hope, nothing more. O moralismo e o legalismo dirão para você: apenas espere, And of a passive waiting. nada mais, é uma espera passiva. But grace works in your life, Mas a graça de Deus em nossa vida, as Horatius Bonar once wrote. como Horácios Bonar uma vez escreveu: Not what I am, O Lord, but what you are. não o que eu sou, Deus, mas o que o Senhor é. That alone can my soul true rest. No Senhor somente a minha alma pode descansar. Your love, not mine, bids fear and doubt depart, O seu amor, não o meu, lança fora todo medo and stills the tossed and tempest heart. e acalma o meu coração atribulado e agitado. To learn and to experience His loving and kind grace. Aprender e experimentar sobre o seu amor e a sua graça generosa, Because He is my rock, my strength, my expectation, my salvation. porque Ele é a minha rocha, minha força, minha esperança, minha salvação. He is a refuge, Ele é um refúgio, a hiding place, Ele é um lugar alto para nós. a place of rest for the storms in life. Ele é um lugar de descanso para as tormentas da vida. Friends, have you taken refuge in Him? Meus amigos, vocês já encontraram refúgio nele? And you wait with expectation. No meio de todas, vocês já colocaram a sua esperança sobre ele? Come what come. Sorry. Venha o que vier, But on the Lord I will wait. mas no Senhor eu esperarei. Oh, wait then on the Lord. Eu esperarei no Senhor. Be of good courage. Seja corajoso.
He shall strengthen your Ele heart. vai fortalecer o seu coração. Wait, I say, on the Lord. Espere, eu digo, espere no Senhor. But maybe you ask now, Mas é possível que você pergunte agora: how is that possible for me? como é possível para mim? How is it possible to trust in God? Como é possível confiar no Senhor? So it's leaning on Him. Se apoiar nele, So it's relying on Him. confiar nele, So it's resting in Him. descansar nele, To wait for Him. esperar nele. Is it not, friends, only and because of Christ? Não é, meus amigos, somente por causa de Cristo? The Son of Man, who is also the Son of God Himself. O Filho do homem e o Filho de Deus, Ele mesmo, From Him comes my salvation. pois dele vem a nossa salvação. And the word that is used in the original is Joshua, my Jesus. A palavra do original é Yeshua, Yoshua, Jesus. It is He who delivers É Ele que nos liberta and saves His people from their sin. e que salva o povo do pecado. Is it not said of Christ, what is echoed in the verses 3 and 4? Isso é dito de Cristo como um eco nos versos 3 e 4. Who was the reproach of men, mischief against them at Gabbatha. Ele que foi perseguido pelos homens no lugar da crucificação. When on the cross at Golgotha. Ou então no lugar da cruz, no Gólgota. Does it not echo Psalm 22? Esse também é um esse também é um eco do Salmo de número 22. Is it not an echo of verse 4 of our psalm? Esse também é um eco do verso 4 do nosso salmo. They consult to cast them down from excellence. They delight in lies. They bless with their mouth, but inward they curse. Eles o perseguem, eles se deleitam em mentiras, eles abençoam com sua boca, mas no coração eles amaldiçoam. Is it not Christ who cried out on the cross, be it far from me, for trouble is near? Foi Cristo que carregou na cruz todas as nossas tribulações. When He cried out, there is none to help. Why have you forsaken me? Ele carregou sem nenhuma ajuda, ele foi abandonado, ele carregou a cruz sem nenhuma ajuda. Is it not Christ in Gethsemane? My soul is exceeding sorrowful unto death. No verso 7 também é um eco de Cristo, quando ele diz que a nossa alma está derramada, está atribulada, And He did not defend Himself. e ele não defendeu a si mesmo. Is it not Christ who left a place of glory? Foi Jesus que deixou esse lugar de glória. And that for who? E fez isso por quem? For the people like you and me. Por pessoas como eu e você. Troubled, Pessoas atribuladas, in turmoil. pessoas com a alma agitada, A people with times in anxiety, fear and stress. pessoas com ansiedade, com medo, pessoas estressadas. For the people like you and me, sinners. Para pessoas como eu e como você, pecadores, Sinners before God, silenced before God, seeing your sin. pecadores que estão diante de Deus, pecadores que não têm desculpas diante de Deus. But friends, then for each of His children, Mas meus amigos, para cada um dos seus filhos, here is Christ, from Him comes my salvation. aqui está Cristo, pois dele vem a nossa salvação. He only is my rock and salvation. Somente ele é a nossa rocha e nossa salvação. He is my strength, my refuge, my glory. Ele é a nossa força, nosso refúgio, nossa glória. Here is Christ in the glory of the cross, Aqui está Cristo, na glória da cruz, so that you can say and experience, He is my glory. para que você possa dizer e experimentar, ele é a minha glória. Here is Christ who did not open His mouth, did not defend Himself, Aqui está Cristo, que não abriu sua boca, que não defendeu a si mesmo, so that you can experience, even now, He is my defense. para que você possa experimentar que ele é a sua defesa. Here is Christ whose strength was dried up, Aqui está Cristo, cuja força foi totalmente esvaziada, drenada, so that you can rest in Him para que você possa descansar nele and can say, He is my e strength. para que você possa dizer, ele é a minha força. Here is Christ, forsaken by His Father, Aqui está Cristo, abandonado pelo seu Pai, so that you are never forsaken by Him and accepted by Him. para que você nunca seja abandonado por ele e aceito pelo Pai. To whom else shall you then go this week? Para quem nós iríamos então essa Guilt- noite?
Will you not take refuge in him? Você não vai encontrar ou buscar refúgio nele? Pour out your heart, as the psalmist says. Pour out your heart to him. O salmista diz: derrame a sua alma para ele, derrame a sua alma diante dele. Trust in him at all times. Confie nele em todos os tempos. Friends, we did not deserve anything, Meus amigos, nós não merecemos absolutamente nada, but God gave everything that he had. mas Deus nos deu tudo o que ele tem. His son, his Jesus, his Yeshua. O seu filho, o seu único filho, Jesus. Would you not wait for him? Você não esperaria nele? Would you not take refuge in him? Você não vai encontrar ou buscar refúgio nele? Find your strength in him this new week? Você não vai encontrar sua força nele? In the midst of the circumstances of your life, No meio das circunstâncias da sua vida. maybe turmoil and troubled heart. Talvez você esteja com o coração agitado e atribulado. Those moments in your life that you feel your weakness and your vulnerability. Naqueles momentos em que você sente a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade. That you feel your shortcomings and sins. Você sente os seus fracassos e os seus pecados. And then to experience for Christ's sake. E então você experimenta, por amor de Cristo, Coming to the place vir, experimentar, chegar até um lugar where the Lord is your only and real hope and trust. aonde o Senhor é sua única e real esperança. Is that not a merciful experience? Essa não é uma experiência cheia de misericórdia? To experience his loving kindness is better than life. Experimentar o seu amor e a sua bondade que são melhores do que a vida. And that in the midst of your circumstances E no meio dessas circunstâncias, and in the shadow of his wings there is rejoicing. na sombra das suas asas, experimentar esse regozijo, essa alegria. Such seasons of life teach us what trust means. Algumas temporadas da vida nos ensinam o que confiar no Senhor significa. And it trains us to actually trust in God. E essas temporadas nos treinam de verdade, verdadeiramente, para confiar em Deus. Such seasons of waiting on the Lord. Essas estações de espera no Senhor. And maybe surrounded by trouble. Talvez você esteja cercado de problemas. But to go silent before God. E então você se põe silencioso diante de And Deus. it teaches and trains you what you become as you wait, trusting in God. Essas estações nos treinam e nos ensinam o que nós nos tornamos à medida em que nós confiamos no Senhor. To find Christ and to find him again. Encontrar Cristo e encontrá-lo de novo. That he is your salvation, your defense. Descobrir que Ele é a sua salvação, Ele é a sua defesa. That he is your strength, your glory and your refuge. Ele é a sua força, Ele é a sua glória, Ele é o seu refúgio. Those times that you can say, my Savior neath thy sheltering wings. Aqueles tempos em que você pode dizer que você está debaixo das asas do seu Salvador. My soul delights to dwell, A sua alma se deleita em habitar ali, for near thee all is well. porque próximo dele tudo vai bem. Trust in God at all times. Confie em Deus em todos os tempos, Even, até mesmo, no particular in times, não especialmente nesses tempos, mas especialmente nesses tempos, when your heart is troubled, quando o nosso coração está atribulado, when life is in turmoil, quando a nossa vida está sob pressão, when sin is experienced. quando nós experimentamos o pecado, And Christ invites, e Cristo nos convida, even now, mesmo agora, come to me, venha para mim. and I will give you rest. Eu vou te dar descanso, Rest for your soul. descanso para a sua alma. That is Christ offered to you tonight. Essa é a oferta de Cristo para você nessa noite. Freely, Livremente, generously, generosamente graciously. e graciosamente. Friends, it has been freely prepared. Essa salvação já tem sido livremente preparada It must be freely received. e precisa ser livremente aceita.
But Christ, my glory. Mas Cristo, Glória minha de- glória. Glory is the most weighty, the most important thing in my life. Glória é aquela coisa mais importante na nossa vida. But Christ, my salvation, my strength. Mas Cristo, nossa salvação, nossa força. And then I ask you, Então eu te pergunto, maybe even the most struggling soul in our midst, mesmo nessa mistura, nesse momento de muita tribulação, but you cannot miss him anymore. mas você já não pode viver sem Ele. But to learn in the beginning and time and again, Mas você precisa aprender de novo e de novo. he only is my rock and my defense, my Jesus. Somente Ele é a nossa rocha, nossa defesa, nosso Jesus. Should that not transform us? Isso não deveria nos transformar? Change you for this new week? Isso não deveria nos transformar nessa nova semana? Our third point. Então, o nosso terceiro ponto. And I will give you 3 aspects of how trusting in God for Christ's sake ought to transform us. E eu vou compartilhar com você 3 aspectos de como confiar em Cristo deve nos transformar. In verse 8 we see recall, to testify of trusting in God in community. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a testificar, a testemunhar dessa experiência de confiar em Deus de forma comunitária. Second, in verse 10, remember to trust in God alone. No verso 10, lembre-se de confiar em Deus sozinho. And in verse 11 and 12, rely on His power and mercy. Nos versos 11 e 12, confie no seu poder e na sua misericórdia. Because we meet here the psalmist in the verses 1 to 7, Porque nós precisamos entender que no salmista, nos versos de 1 a 7, that is a personal experience. ele está tendo uma experiência pessoal. The experience that He is my Christ, is my strength, my refuge. Ele está experimentando que Jesus é a sua salvação, é o seu refúgio. But friends, then I ask you, Mas, amigos, então eu pergunto a vocês, if you cannot deny that in your life by grace, se você não pode negar isso na sua vida pela graça, can you keep Him, você pode mantê-lo, your rock, your salvation, your strength, your refuge? Can you keep that for yourself? você poderia manter isso, que ele é a sua salvação, seu refúgio, sua rocha, você poderia manter isso apenas para você mesmo? Can you then not share with those around you? Você não deveria compartilhar isso com as pessoas ao seu redor? Because look in the psalm, the verses 1 to 7 is I and me. Porque nos versos de 1 a 7 do Salmo, But o then salmista fala eu e meu. And then you see a change in verse 8. Trust in Him at all times, you people. Mas então no versículo 8 ele diz: confiem no Senhor em todo o tempo. Vocês confiam no Senhor. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Então derramem o seu coração diante dele, porque ele é um refúgio para nós. If you have experienced by grace that truly the weight of God is worth such infinite weight. Where are you? I'm here. Ok. Mas então você tem experimentado pela graça That it is Christ, He is my rock for my wavering soul. que Jesus, ele somente é a nossa rocha, ele é o descanso da nossa alma. That Christ is my salvation for my sin. Que ele é a salvação pelo meu pecado. When you have experienced that He is my strength when I have no strength in myself anymore. Quando você experimenta que ele é a sua força, quando você não tem mais força. When I have experienced He is my glory because there's no glory in myself. Quando você experimenta que ele é a sua glória, porque você já não tem mais a sua glória. That He is my refuge for my struggling soul. Porque quando você experimenta que ele é um refúgio para a sua alma atribulada. When you know by grace, Você pode conhecê-lo pela graça. the cry of the psalmist, O clamor do salmista. this poor man, this poor woman, this boy, this girl cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Esse homem, essa mulher, esse garoto que clamaram e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Friends, if you know that by grace, can you that not share in community?
Meus amigos, se vocês conhecem isso pela graça, vocês não vão compartilhar isso com a comunidade? Are there not those times that you could testify, come children, listen to me? Você não testemunharia dizendo, crianças, venham, ouçam, And I will teach, I will share you the fear of the Lord. eu vou ensiná-lo, eu vou compartilhar com você o temor do Senhor. I will share with you what it means to trust in the Lord, to trust in Christ and Him alone. Eu vou compartilhar com você, eu vou ensinar você o que significa confiar em Cristo e somente em Cristo. Do we testify of Him in the community, Nós testemunhamos de Cristo na comunidade, in your family, na sua família, before or after the church service, depois ou antes dos encontros da igreja, in Bible study, nos estudos bíblicos, when the Lord spoke through His word to your soul, quando o Senhor falou com o seu coração and He revived you, e Ele reviveu and você, He refreshed you, e Ele renovou você, and through His word He lifted you up above the e circumstances. pela sua mão Ele ergueu você acima das circunstâncias. Will you not share that? Você não vai compartilhar This transformation, what He has done Essa- and still does for my soul? essa transformação que Ele tem feito e continua fazendo em nossa alma? Friends, if it is possible for me, it is possible for everyone. Meus amigos, se isso é possível para mim, isso é possível para qualquer um. To encourage others, É nos encorajar, trust in Him at all times, your people. confie no Senhor em todos os tempos, vocês que estão me ouvindo. Pour out your heart before Him. Derramem o seu coração diante dele. Keep nothing back. Keep nothing back. Não mantenha isso apenas para você. Tell Him everything that hurts and pains you. Diga, compartilhe tudo aquilo que Deus tem feito por você. Pour out all your complaints. Coloque diante dele todas as suas queixas, suas súplicas. Yes, you may tell Him, E então você pode dizer a ele: you have been so foolish as to look to here or to there. nós temos sido tão tolos de acreditar ou de esperar aqui ou lá. You may tell Him you found none and now you have come to Him. Você pode dizer: venham para ele. And He invites graciously and generously. E ele nos convida graciosamente e generosamente. Pour out your heart before Him. Derramem o seu coração diante And He dele. reminds you, I am your refuge and your strength. I am your salvation. E ele nos relembra que ele é nossa força, nosso refúgio, nossa salvação. He is your rock. Ele é a sua rocha. Christ the high rock on which you may stand. Cristo é essa rocha alta, esse lugar seguro onde nós podemos nos abrigar. Above the floods that overwhelm you. Acima das circunstâncias, dos problemas que nos sobrecarregam. To experience God is a refuge for us. Experimentar Deus como um refúgio para nós. Sharing in community, that first. Compartilhe com a comunidade, essa é a primeira verdade. And yes, it makes you vulnerable. E isso vai fazer você se sentir vulnerável, But you also can embrace mas você também pode abraçar outros. those in the congregation who struggle. Outros na congregação que estão sofrendo, que estão passando por tribulação, And those that are troubled. e aqueles que estão passando por grandes problemas. Secondly, how this trusting in God ought to transform us for Christ's sake. Em segundo lugar, como confiar em Deus nos transforma pela graça de Cristo. That is to remember to trust only in Jesus. Nós somos lembrados aqui de confiar somente em Cristo, Not in man. não em nenhum homem. For example, Psalm 146. Como, por exemplo, o Salmo 146. Put not your trust in princes, important people. Não coloque a sua confiança nos príncipes, em pessoas importantes. And that can be difficult at times. Pode ser difícil algumas vezes, But not in man, but God, in Him I trust. mas não confie nos homens, confie somente no Senhor. Verse 10, not to trust in your wealth. No verso 10 diz: não confie na sua riqueza. If riches increases, Se as suas riquezas aumentam, and friends, it is a blessing when you have a lot of money. It is a privilege and a responsibility. meus amigos, se nós temos recebido riqueza, isso é uma bênção,
É um privilégio e uma responsabilidade. But don't send your heart on it. Mas não coloque o seu coração nas suas Don't put your riquezas. identity in it. Não coloque a sua identidade na sua riqueza. Remember to trust in Him alone. Lembre-se, confie somente no Senhor. Not people, Não nas pessoas, even seemingly important people, mesmo que sejam pessoas importantes, and not your possessions. e não nas posses, But in God I trust. mas no Senhor eu confio. And lastly, how to trust in God should transform us. E, finalmente, como confiar no Senhor deve nos transformar Is to rely more on His power and mercy. para nos ensinar a confiar mais no seu poder e na sua misericórdia. As the psalmist says, God has spoken once. Como o salmista tem dito, Deus uma vez falou. There is no need for Him to speak twice, Não. as though He has changed. Não há necessidade de Deus falar duas vezes, But He speaks powerfully, plainly, unchangeable, as it was for the psalmist, so it is for us. mas Ele fala de forma plena, de forma poderosa, imutável. Assim como Ele falou com o salmista, Ele fala conosco. And friends, we speak often and say nothing. E quando nós frequentemente falamos, nós não significamos, nós não dizemos muita coisa. But God speaks once. Mas Deus fala uma vez apenas. And He speaks and it is done. Ele fala e está feito. And He commands and it stands fast. Ele comanda e todos obedecem. And the psalmist says, twice I have heard it. E o salmista diz que 2 vezes ele ouviu o Senhor falar. That means continually I am hearing this. Ele diz, isso significa que ele está continuamente ouvindo o Senhor. And therefore we come to church, Sunday after Sunday after Sunday. E então nós estamos vindo à igreja, sermão após sermão após sermão, To hear again who He is and who we are. para ouvir de novo quem Ele é e quem nós somos. But hearing, listening with your ears and with your heart, that is twice. Escutar com os nossos ouvidos e com o nosso coração. Por isso 2 vezes, To be reminded this night. para sermos relembrados nessa To be noite, refreshed this night. para nós sermos renovados nessa To be noite, revived through His word. para que nós sejamos revivados pela sua palavra. Trust in Him at all time, your people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Confie no Senhor em todo o tempo. Derrame o seu coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. That is His promise. Essa é a promessa de Deus para nós. And His promises are places of refuge E as suas promessas são um lugar de refúgio, where you can flee to. para onde você pode fugir, para onde você pode voar, escapar. Also for our young people. E também para vocês, jovens, Maybe full of anxiety and worries. talvez cheios de ansiedade e de preocupação, Maybe concerned about the future. talvez muito preocupados a respeito do futuro. The Lord says to our children and grandchildren, O Senhor diz para os filhos e também para os netos. there is place by me. There is? There is place by me, says the Lord. Há um lugar próximo de mim, diz o Senhor. Trust me and me alone. Confie em mim e em mim somente. There is a place of refuge in me. Há um lugar de refúgio em mim. And I will give you rest. E eu vou te dar descanso. And friends, to be honest, E amigos, para ser honesto, trusting in God may take time. confiar em Deus pode demorar, pode tomar algum tempo, To have a deeper understanding of that. para que nós tenhamos um entendimento profundo do que isso significa. How do you trust a person? Como você confia em uma pessoa? When you get more acquainted with that person and seen and experienced, Quando você se torna mais familiarizado, mais amigo, mais próximo dessa pessoa e você experimenta essa proximidade, that he or she is trustworthy, você vai descobrir então se ele ou ela é uma pessoa confiável. whose promises are true and come to pass. It happens. Ou então você vai descobrir que essas promessas, a palavra dessa pessoa, as promessas que ela faz, elas são feitas, elas são cumpridas. And so when you are more and more acquainted with the Lord,
Então, quando você está mais e mais familiarizado com o Senhor, through His Word, through His work and providence, por meio da sua palavra, por meio do seu trabalho, por meio da sua providência, He is not different than He reveals Himself in His Word. ele não é diferente do que ele revela acerca de si mesmo na sua palavra. And the more you're acquainted with Him, E quanto mais você está familiarizado com ele, you realize more and more, você percebe mais e mais, and you experience, e você experimenta. verse 12, but with the Lord there belongs power. No verso 12 diz: no Senhor, ao Senhor pertence o poder. When I don't have strength anymore, Quando você não tem mais forças, when it seems that my world is collapsing, quando parece que o seu mundo está colapsando, or have you not known? ou então você não conheceu, você não ouviu, Have you not heard você não escutou, that it is the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? você nunca ouviu dizer que o Senhor Criador de toda a terra nunca se cansa, nem fica exausto? That it is He who gives power to the faint, De que é Ele que dá força, que dá poder àquele que está sem forças, and to them that have no might, He increases strength. de aquele que já não tem mais força, Ele aumenta as suas forças. Would you not trust in Him at all times? Você não confiaria nele em todos os tempos? Should that not transform you Isso não deveria transformar você and direct you to Christ? e direcionar você para Cristo? Experience, but verse 12, also unto you belongs mercy, steadfast love. Experimentar aquilo que está no verso 12, que diz que ao Senhor pertence a misericórdia. And friends, we are in need daily, in need of forgiveness of His steadfast love. Meus amigos, nós precisamos diariamente da misericórdia e do perdão de Deus. Would you therefore not trust in God for Christ's sake? Você então não confiaria em Deus por amor a Cristo? Should that not leave you a changed person for this week? Isso não deveria fazer de você uma pessoa transformada para essa semana? Seeing the mercy of the Lord, Vendo, experimentando a misericórdia do Senhor, which is new every morning. que é nova sempre, a cada manhã. Trust then in Him at all times. Confie nele em todos os tempos. And then the psalmist concludes, for He renders to every man, every woman, every boy, every girl, according to his or her work. Então o salmista encerra dizendo que todo homem, que toda mulher, que todo garoto, de acordo com a sua idade, Two things. duas coisas: According to your work. de acordo com o seu trabalho. Friends, I don't know you, Meus amigos, eu não conheço vocês, but if it is still your own work, mas permaneça no que Deus te colocou, permaneça no seu trabalho. if you still trust only yourself, Se você confia apenas em si mesmo, you will perish. Perish. você vai perecer. I urge you, Eu as clamo a vocês, an ambassador of this God who can be trusted, como um embaixador desse Deus que pode ser confiado, pode ser creditado. this Savior who has given Himself freely. Esse Salvador que deu a si mesmo de forma livre. I urge you, turn to Him now. Eu desafio vocês, eu comando a vocês, voltem-se para Ele agora. Don't delay. Não se atrasem mais. Do you not know that it is the goodness of God Vocês não sabem que essa é a bondade de Deus? and His power and mercy leads you to repentance? E que é a bondade de Deus, o seu poder que te conduzem ao arrependimento? Trust in Him. He is a refuge. Confie nele, Ele é um refúgio. And secondly, E em segundo lugar, when your work became your ruin, quando o seu trabalho se torna arruinado, but Christ scooped you up mas Cristo te apanha, te toma pela mão, and His work became your work. e o trabalho de Cristo torna-se o nosso trabalho. He became your salvation. Ele se torna a sua salvação. He is your defense. Ele é a sua defesa. He is your strength. Ele é a sua força. He is your refuge. Ele é o seu refúgio. Also for this new week. Também para essa nova semana. Trust again De novo, confie in Him nele at
all times. em todos os tempos, For Christ's sake. pelo amor de Cristo. Amen. Amém. You can pray. Cristo, nós oramos agradecendo ao Senhor nessa noite, pedindo que a palavra lida, exposta, anunciada, possa derramar no nosso coração essa plena confiança em Cristo que nós ouvimos aqui. Essa confiança que nós podemos aplicar nas tribulações que nós temos enfrentado, na nossa luta com a doença, com o desemprego, com os problemas familiares, com os dilemas conjugais. Nos ajuda, Senhor, para que, confiando no Senhor em todo o tempo, nós possamos estar silenciosos, obedientes à Tua palavra, não confiando em nós mesmos, não confiando em outros homens, não confiando em nossas posses, mas, sobretudo, confiando no Senhor, na Sua palavra, na Sua instrução. Nos ensina o que significa colocar toda a nossa confiança no Senhor e permita que essa experiência nos transforme total e completamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.